Que o mês de março está intenso, você já deve ter percebido e já deve ter ouvido muita coisa sobre isso. E essa semana, a segunda semana de março, é uma semana muito importante nesse mês de março. Tem um mix muito interessante de ação intuitiva, intensidade emocional e grande necessidade de revisões. Tem o grande ponto de virada, que é o eclipse lunar total no signo de Virgem, trazendo à tona grandes verdades e processos de purificação. Temos o início da jornada de retrogradação de Mercúrio em Áries, que vai reforçar aí a necessidade de revisar, pausar, refletir, reavaliar as nossas decisões. Nesse vídeo aqui, nós vamos conversar sobre a segunda semana de março. Vamos junto? Eu sou Ariel Munique, astróloga, seja muito bem-vindo a esse espaço Astrology by Ariel. Eu trago aqui vídeos regularmente sobre o céu para que você utilize a ferramenta astrologia na tua caminhada de autoconhecimento. E eu queria começar esse vídeo agradecendo vocês, a todos os feedbacks que vocês compartilharam nos comentários do vídeo inicial sobre o mês de março, a alegria de ter vídeos semanais sobre a astrologia de cada semana de março. Eu fico muito feliz. Saibam que eu leio os comentários de vocês e aprecio, agradeço muito o engajamento e todas as palavras que vocês partilham lá nos comentários. Também quero avisar que nessa segunda semana de março acontece o eclipse, o primeiro eclipse dessa temporada de eclipses, o primeiro eclipse de 2025, mas tem um vídeo já que eu postei sobre as previsões do eclipse para todos os signos. Eu falo primeiro sobre um grande aparato geral, coletivo, e grandes insights e até grandes dicas, né, de como você pode utilizar a energia do eclipse de forma geral. E da metade para o final do vídeo são previsões para cada ascendente. Então, se você não viu ainda, eu sugiro muito você ver com antecedência e se preparar para esse grande e poderoso eclipse. Nesse vídeo aqui eu vou mencionar sobre o eclipse porque ele acontece durante essa semana, mas não vou entrar em tantos detalhes assim. Então vamos lá, segunda semana de março. Vou falar sobre o período do dia 8 até o dia 15 de março. O primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês acontece no dia 8 de março, que é um trígono muito, muito bonito do Sol no grau 17 de Peixes com Marte no grau 17 de Câncer. Esse trânsito favorece a conexão, a sensibilidade, a intuição, a espiritualidade com ação. Marte simboliza a ação, a motivação, a nossa força de vontade e a nossa vontade de agir e conquistar. E está no signo de Câncer, falando bastante sobre as nossas emoções. E o Sol em Peixes fala muito sobre a intuição, a espiritualidade, a sensibilidade, fazendo com que esse dia seja um ótimo dia para tomar decisões alinhadas com o teu coração, um momento muito bom para agir com empatia, muita coragem ao mesmo tempo. Se você tiver algum tipo de conversa delicada, algum tipo de decisão a ser feita que precise de coragem, mas também de empatia, de um coração vulnerável, uma abertura para se conectar de forma emocional com alguém, esse é um ótimo dia. Trígonos são aspectos de bênção, de ajuda, de alinhamento. Então o Sol, que é a nossa grande identidade, abençoando Marte em Câncer, abençoando as tuas ações. É como se fosse um grande dia que você tivesse a bênção de agir de forma alinhada, de forma íntegra, de forma verdadeira. Ótimo dia também para você fazer práticas espirituais, colocar realmente a espiritualidade em ação. É uma energia que tem muita criatividade, muita fluidez. Se você está precisando de um impulso para começar a escrever, começar a desenhar, colocar a tua arte para fora, se conectar com a tua espiritualidade, com o teu autocuidado, aproveita, esse é um ótimo dia. E também é um dia muito interessante para resolução de conflitos emocionais. Relações familiares, relações íntimas, relações com seus amigos, relação amorosa, as coisas podem ganhar um pouquinho de clareza. Então, se houver algum tipo de pendência, esse trânsito pode te ajudar a agir com um pouquinho mais de assertividade. Mesmo que a Vênus aí esteja ainda retrógrada, mas esse trânsito dá um alívio aí para essas questões relacionais. Confia nos sinais do teu corpo, confia no teu coração e age de forma íntegra e alinhada, ok? O segundo trânsito que eu quero trazer para você acontece no dia 11 de março. Eu quero lembrar, esqueci de lembrar no começo do vídeo, eu falo aqui o dia 11 de março, o dia 8 de março, eu falo o dia exato, onde acontecerá o trânsito de forma exata, mas a energia já fica no céu aí alguns dias antes, alguns dias depois, tá bom? Então, existe uma energia de aproximação, então que acontece nos dias que antecedem a data que eu trago para vocês, e depois tem a energia de separação do aspecto, que acontece aí nos dias seguintes da data que eu trago para vocês. Então, não fiquem se prendendo somente no dia que eu falo, observem as energias antes e depois também. Então, voltando no dia 11 de março, acontece uma conjunção muito importante de Mercúrio em Áries
com Vênus em Áries. Mercúrio ficará retrógrado em Áries, já vou falar sobre isso já já, mas a Vênus já está retrógrada em Áries. Então essa conjunção vai acontecer aí entre esses dois planetas, Vênus retrógrada e Mercúrio ainda direto se preparando para iniciar o seu movimento retrógrado. Tudo isso no signo de Áries, a conjunção acontece no grau 8 de Áries. Essa conexão adiciona ali um pouquinho de impulsividade, muitas vezes, impaciência na fala, pensamentos bélicos, né? Sabe quando a gente fica brigando com alguém na cabeça? A gente tá lá tomando banho, a gente tá mentalizando uma briga, e se a pessoa falar isso, eu vou falar tal coisa, não, remoendo, né, pensamentos bélicos, pensamentos nocivos, né, e até mesmo muito conectados com o ego. Eu vi uma frase recentemente falando sobre o ego, que fala assim, que o ego é o órgão mental responsável pelas nossas justificativas. Então, assim, é como se o ego sempre encontrasse justificativas pra gente estar certo, né? E a outra pessoa tá errado. A gente sempre justificando as nossas ações, nossos pensamentos, dando explicações, dando desculpas para tudo. E essa conjunção de Mercúrio, né, em Áries com a Vênus retrógrada em Áries pode ser um dia que esse órgão mental, né, que é o ego, esteja muito inflado, dando aí o desejo de falar e de justificar mesmo, de alfinetar sem filtro, até mesmo trazer conversas do passado para que você justifique, para que você traga desculpas, para que você alfinete, para que você prove que você estava, entre aspas, certo. Então observa isso, não deixe o ego tomar conta. Mercúrio ele é o planeta da comunicação, dos pensamentos, da lógica. Fazendo essa conexão com a Vênus retrógrada no signo de Áries, traz aí um dia propício também para revisões, por exemplo, financeiras, um dia de retomar aí algum tipo de processo financeiro ou reorganização das finanças que foi deixado para trás, como se as coisas que foram deixadas para trás, situações, conversas, fios soltos, pontas soltas, né, voltassem aqui para a superfície para você lidar com isso de maneira um pouquinho mais direta, né? Mercúrio em Áries, de forma direta e assertiva. Então seja cuidadoso, seja cuidadosa na maneira como você expressa os teus sentimentos, expressa as tuas ideias e todos os teus pensamentos de forma geral nesse dia. As palavras elas podem sair de maneira mais impulsivas e diretas. Então antes de você agir dentro da impulsividade, reflita, perceba se você está agindo aí com consciência, com verdade. Isso pode se manifestar muito nas tuas relações, nas tuas finanças, também pode ser até um grande dia para você rever como você lida com os teus próprios valores internos, com a tua independência, assertividade, autonomia, e até mesmo como você concilia, né, como você equilibra essa questão da independência e da dependência dentro das tuas relações, do dar e o receber, o ceder e as demandas, né? Como você equilibra isso dentro das tuas relações também. No dia 12 de março tem uma outra conjunção interessante acontecendo no céu. E já essa conjunção é a conjunção do Sol no grau 22 de Peixes com Saturno no grau 22 de Peixes, né? É o casime de Saturno. Casime é quando um planeta está no coração do Sol. Um novo ciclo saturnino está iniciando. O casime de Saturno é um momento de muita maturidade e responsabilidade. O Sol representa a nossa identidade, a nossa luz interna, nossa força vital, e enquanto Saturno representa as limitações, a maturidade, como a gente lida com o tempo, com as demandas, com os aprendizados e lições da vida, como nós acessamos a sabedoria. Então pode ser um dia que você sinta a necessidade de encarar as verdades, por mais difíceis que elas sejam. Alguma ilusão pode cair por terra. É um convite para você encarar a realidade mesmo, sabe? Isso pode ser com relação a alguma relação, ao teu trabalho, a si mesmo, a tua saúde, a como você lida aí com o teu mundo imediato. Depende muito de onde esse casime acontecerá. Mas é um dia de muita clareza, né? E até mesmo como se fosse um véu de ilusão, um véu de fumaça, né, uma cortina de fumaça que pode estar aí sobrevoando, que pode estar te rodeando, ela sumisse para que você encare a verdade, né, de forma muito direta, de forma muito enfática e incisiva. Uma outra maneira que esse trânsito pode se manifestar é uma sensação de peso, muitas vezes, porque Saturno às vezes dá uma limitação, às vezes até pode ser uma limitação do corpo, assim, sabe? Uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma dor de dente, mas uma sensação de peso, como se as responsabilidades, né,
tivessem pesando aí os teus ombros. Ou alguma coisa apareça pra você e você fique se questionando, poxa, mas por que isso apareceu pra mim? Isso não é meu, essa responsabilidade não é minha. Como se fosse a sensação de você ter que lidar com responsabilidades que talvez não sejam suas. E até pode te ensinar como delegar, como construir fronteiras saudáveis entre você e as outras pessoas ou outras situações. Uma outra coisa que pode se manifestar no dia dessa conjunção de Sol e Saturno é como você lida com a tua espiritualidade, né? Como você estrutura a tua disciplina espiritual. Peixes é um signo extremamente conectado com o invisível, e já Saturno lida com as coisas materiais, visíveis, tangíveis e estruturáveis. Então, como você pode estabelecer uma prática espiritual que seja ali consistente, disciplinada, ativa, né? Não somente nos pensamentos, mas ativa nas tuas ações mesmo, sabe? E um cuidado que a gente precisa ter também, né, durante essa conjunção de Sol e Saturno é a autocrítica excessiva. Às vezes a gente se cobra demais, a gente é muito carrasca consigo mesma. Então saiba diferenciar o autoaperfeiçoamento de autopunição, sabe? Esse dia é um grande dia pra gente refletir sobre os limites, tanto os nossos limites, as nossas próprias limitações mentais, emocionais, espirituais, quanto os limites que a gente precisa estabelecer, limites saudáveis que nós precisamos estabelecer dentro da nossa vida de forma geral. Saturno é um grande mestre, mestre do karma, mestre do tempo. Ele pede disciplina, compromisso, mas ele dá a bênção da estabilidade, da autoridade dentro de tudo que a gente faz, a grande sabedoria. Então a dica do dia é, ao invés de você olhar todas essas limitações, ou peso, sensação de cansaço, bloqueios emocionais, etc., olha as coisas nesse dia de hoje como oportunidades de amadurecimento. Escreve sobre elas, talvez. Menos é mais. Simplicidade é uma chave muito importante quando a gente está falando de Saturno. E aí o próximo trânsito dessa semana acontece no dia 14 de março, que é o eclipse lunar total em Virgem, um eclipse muito poderoso, uma lua cheia de sangue, a lua cheia de sangue, a lua cheia vermelha, que será visível em toda a América, em toda a Europa, tá? Então é realmente um momento poderoso de limpeza, de reorganização da nossa vida mesmo. Como eu mencionei no começo do vídeo, já tem um vídeo completo sobre as previsões gerais e para cada ascendente sobre esse trânsito. Então, não vou ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Então, o próximo trânsito dessa semana é Mercúrio inicia o seu processo de retrogradação no signo de Áries. O grau que acontece essa retrogradação é no grau 9 de Áries. Mercúrio fica retrógrado até o dia 7 de abril e ele estaciona direto no grau 26 de Peixes. Então ele inicia o seu processo de retrogradação no grau 9 de Áries, aí ele, entre aspas, começa a voltar, né, a caminhar para trás, ele entra de novo em Peixes e aí ele inicia seu movimento direto no grau 26 de Peixes, ok? Então observa essa casa astrológica, né, que você tem esse espaço aí de Áries, né, que está sendo aí super ativado, o finalzinho de Peixes também que está sendo super ativado nesse mês de março, e é aquilo que a gente sempre fala de Mercúrio retrógrado, né, o momento de você pausar, revisar, reajustar, fazer os ajustes que precisam ser feitos. Mercúrio em Áries já é impulsivo muitas vezes, né, é muito rápido, é muito direto, então a sensação de retrogradação às vezes pode até ser um pouco dificultosa, porque não quer parar, não quer pausar, não quer lidar com certas dificuldades, ok? Então, muito cuidado com a comunicação, mal entendidos, palavras ditas de forma atravessada, alfinetadas, respira antes de responder, respira antes de mandar um e-mail. Sinto muito que a gente precisa abraçar o fazer mais devagar. É difícil, né? É muito difícil. O mundo é muito rápido, exige respostas muito rápidas, a gente faz as coisas de forma muito inconsciente, acorda e escova o dente muito rápido, e lava o rosto muito rápido, e toma banho muito rápido, e vai tomar banho e ela não sai. Caraca! Aí esquece tudo, esquece a chave, né? Você nem sabe o que fez, vive no extremo automático. Se a gente conseguisse tomar uma respiração antes de fazer tal coisa para que a gente voltasse para a presença, sabe? Nossa, falo isso por mim mesmo. Como que a vida seria mais tranquila, né? Pensa sobre isso. Tenta nessa retrogradação de Mercúrio em Áries, retrogradação de Vênus em Áries, usar esse momento para tentar fazer as coisas mais devagar. E como só essa ação pode trazer tantos benefícios positivos para ti, sabe? Porque às vezes é tudo que a gente precisa, presença. Todas as práticas espirituais, todas as práticas espirituais falam sobre o poder
transformador para a mente, para o corpo, para as nossas relações, da presença, do estado de presença. E começa assim, começa tomando uma respiração, começa escovando os dentes mais devagar, por exemplo. Começa com desligar o despertador, quem usa despertador, ou ficar na cama e simplesmente tomar uma respiração consciente enquanto você acorda, né? E fazer uma afirmação, nossa, eu rezo para que o dia seja bom, o dia hoje vai ser bom. Sabe, isso, pequeno, é simples, é tão simples, mas por que é tão difícil? É tomar tua água devagar, é comer em presença, como que afeta a digestão, como que as moléculas do teu corpo mudam quando você come com presença. Isso aí tá nos Vedas, tipo, 5.000 anos, muito mais de 5.000 anos atrás já falava sobre isso. Hoje existem tantas pesquisas que falam sobre isso, sobre até a sensação de saciedade que acontece quando a gente come com presença, a produção de saliva, né, a digestão que começa a acontecer dentro da boca. E como que o mundo está distanciando a gente, né, até mesmo da possibilidade de fazer as coisas mais devagar, como se a gente estivesse perdendo tempo, é como se a gente estivesse perdendo informação. A gente tem que estar sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, para otimizar sempre, ser produtivo sempre, né? E como a gente precisa diminuir o ritmo das coisas, né? Que essa seja, que se você tiver uma coisa para levar, né, para essa semana, que seja isso, né? Tenta fazer pelo menos uma coisa. Você não vai conseguir deixar todo o teu dia devagar. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Todo dia, todo mundo tem várias responsabilidades. Todo mundo tem só as mesmas 24 horas no dia, né? Mas tenta fazer uma coisa devagar. Uma coisa, que isso já vai te ajudar bastante, principalmente nesse momento de retrogradação, tanto de Mercúrio em Áries quanto de Vênus em Áries. Então, assim, observar decisões rápidas e impulsivas, observar todos os tipos de deslocamento, planos de viagem, tela com viagem, com carros, né? Checa os horários, checa os e-mails, checa todas as entrelinhas e qualquer tipo de contrato, papel que seja assinado, cheque as coisas. Cheque as coisas, faça as coisas com presença, com antecedência, porque essas coisas de atraso, o caos, né, tecnológico pode acontecer sim durante esse período de Mercúrio retrógrado. E uma outra coisa que também pode acontecer durante esse período de tanto Mercúrio e Vênus retrógrados juntos é a questão de coisas do passado reaparecendo, né, pessoas do passado, relações do passado, situações do passado, como se tudo que tivesse ali embaixo do tapete, fios não resolvidos, voltasse à cena, caso você precise finalizar algo que esteja pendente. Então, assim, esse momento, né, pós-eclipse, é um momento entre eclipses, né, um período muito forte, um período muito kármico, período entre eclipses. Com tanto Vênus quanto Mercúrio retrógrado, é um momento de, ao invés de você focar em iniciar, em fazer, em rapidez, é um momento de silêncio, um momento de introspecção e de revisão das coisas que você tem dentro da tua vida. Revisar para você agradecer, revisar para que você consiga curar algo, revisar para que você consiga regenerar as coisas, para criar novos planos futuros. A palavra que me vem muito aqui agora é tipo a gente perceber os fios, os contratos energéticos que a gente tem. Como que a gente tem tantos fios soltos, né, em relações, todo mundo que a gente se relaciona, a gente deixa um pedaço de nós, né, energético com essas pessoas, com essas situações, e talvez esse momento entre eclipses, um eclipse que fala tanto sobre purificação, com esses planetas retrógrados, seja um momento de a gente se apropriar dessa energia que está tão dispersa, que está tão para fora, para que a gente corte fios, corte coisas soltas que precisam ser cortadas, e a gente se sinta mais completo, mais cheio, né, mais íntegro dentro da nossa própria verdade, ok? Então observa se você tem pontos importantes nesse período, nesse lugar aí de Áries, né? Você vai está sendo super afetado tanto por Vênus em Áries, inclusive eu tenho um vídeo de Vênus em Áries aqui, se você ainda não assistiu, assista. Também por conta de Mercúrio em Áries, se você tem muitos pontos em signos cardinais, que é Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, você está sendo aí super também mexido por conta desses posicionamentos de Vênus e Mercúrio retrógrados. Anote aí
os temas dessa casa astrológica que está sendo super, super ativada, pedindo essa revisão. Então era isso que eu queria trazer para você aqui sobre essa segunda semana de março. Me conta aqui embaixo se você gostou desse tipo de formato de vídeo de forma semanal, se isso te ajudou de alguma forma. Não esqueça de compartilhar isso com as pessoas que você ama, de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Namastê!